A graça e a paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, e a todos. Que alegria é podermos estar aqui para ouvir a palavra de Deus. E o Senhor conhece cada coração, conhece cada luta e também exatamente aquilo que precisamos ouvir. Eu creio que Deus tem algo a falar comigo, com você e com todos nós. E quando Deus ele fala, Ele não apenas informa a nossa mente, Ele transforma o nosso coração. Vamos falar de algo profundamente bíblico sobre a identidade na era dos filtros. Quem somos quando a tela do celular é desligada? Vivemos uma geração conectada. Poucos segundos publicamos uma foto. Compartilhamos um vídeo, mostramos o momento da nossa vida. Nunca foi tão fácil, né? Construir uma imagem diante das pessoas. Mas existe uma pergunta que nenhum aplicativo consegue responder. Quem somos quando ninguém está olhando? Quem somos quando o culto termina? Quando a porta de casa fecha? Quando o celular fica sobre a mesa? Quando as luzes se apagam e ficamos sozinhos diante de Deus? É justamente aí que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, nos encontra. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 e depois Gálatas 2:20. Acompanha comigo aí, estaremos fazendo a leitura. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Ele criou, Deus, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gálatas agora, 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Vivemos em uma sociedade que valoriza a aparência, valorizam o desempenho e também a aprovação. E muitos acordam procurando primeiro as notificações do celular, antes mesmo de buscar a presença de Deus e dizer: obrigado, Senhor, esse dia o Senhor fez para nós. E sem perceber, passam a acreditar que seu valor depende da quantidade de curtidas, elogios ou reconhecimento feito por outras pessoas. Mas quem vive dependendo da aprovação das pessoas nunca encontrará verdadeira segurança. E temos que ter muito cuidado. Sabe por quê? Sentimentos mudam, né? A opinião mudam, aplausos passam, a fama acaba. Somente aquilo que Deus declara permanece para sempre. Nossa identidade não é construída pela opinião das pessoas. Ela é recebida do Deus que nos criou e restaurada por seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Gênesis, conforme foi lido, afirma que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele está dizendo aqui que a nossa identidade começa na criação, não na comparação. Então, antes de entregar qualquer responsabilidade ao ser humano, Deus lhe deu identidade. Ah, que coisa boa, né? Isso nos ensina que o nosso valor não depende daquilo que fazemos, mas de quem Deus diz quem somos. Vivemos uma cultura de comparação. Comparamos nossa família, nosso trabalho, nossa aparência, nossa condição financeira. Mas
comparação sempre produz ansiedade e frustração. Enquanto olhamos para a vida dos outros, deixamos de agradecer por aquilo que Deus já fez por nós. O Senhor nunca quis que vivêssemos competindo uns com os outros. Cada pessoa recebe dons, talentos e uma história diferente. Quando entendemos isso, passamos a descansar na vontade de Deus. Pense aí numa nota de dinheiro. Mesmo amassada, suja, ela continua tendo valor. Por quê? Porque o seu valor foi definido por quem produziu. Da mesma forma, da mesma maneira, talvez a vida tenha deixado marcas em você. Talvez existam cicatrizes, decepções, fracassos, mas nada disso diminui o valor que Deus colocou sobre sua vida. Você continua sendo alguém criado à imagem de Deus. Você tem valor. Não permita que as palavras das pessoas definam quem você é. Permita que a palavra de Deus seja a voz mais forte dentro do seu coração. Entretanto, existe uma realidade, ou seja, o pecado feriu nossa identidade. Por isso, Deus fez algo maravilhoso. Ele enviou seu Filho para nos restaurar aquilo que havia sido quebrado lá no passado. Paulo declara: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é uma das maiores declarações do Novo Testamento. O velho homem morreu e uma nova vida começou. Ser cristão não significa apenas mudar de hábitos, de alguns hábitos, né? Significa permitir que Cristo governe completamente sua existência. O Evangelho não é apenas para melhorar as pessoas, é transformar pessoas. Enquanto o mundo procura mudar a aparência, Jesus muda o coração. Enquanto o mundo oferece maquiagem para esconder feridas, Cristo cura as raízes do problema. Imagine um restaurador de imagens aí, recebendo um quadro antigo. Muitos olham para aquela pintura e dizem: não serve para nada isso aí, joga fora, né? Mas o restaurador conhece o verdadeiro valor da obra. Com cuidado ele remove a sujeira, revela novamente a sua beleza. É exatamente isso que Cristo fez conosco. Ele não nos descarta, Ele nos restaura, Ele remove a culpa, perdoa os pecados, renova nossa esperança. Talvez você tenha chegado nesse momento aqui conosco se sentindo culpado. Talvez você pense que foi longe demais, mas uma coisa eu quero dizer: a cruz continua anunciando perdão. Cristo ainda transforma vidas. Cristo ainda faz novas criaturas. Nunca é tarde para um recomeço quando Cristo entra na história. Vale a pena voltar. Vale a pena regressar. Agora, quem recebe uma nova identidade passa a viver também de maneira diferente. É uma nova maneira de viver. A transformação interior produz mudanças exteriores. Cristo muda quem somos. E quem somos muda a maneira como vivemos. Quem conhece sua identidade vive para refletir Cristo, né? Por isso é importante a gente conhecer. Nossa fé precisa aparecer não apenas dentro da igreja, mas em todos os ambientes. Em casa, no trabalho, na escola, na universidade e também diante das redes sociais. Antes de publicar qualquer conteúdo, devemos perguntar: isso glorifica a Deus? Isso representa quem eu sou em Cristo? Essas perguntas revelam o estado do nosso coração. Imagine aí uma árvore saudável, produz bons frutos. Ela não precisa fazer esforço para parecer uma árvore, né? Ela simplesmente
produz conforme sua natureza. Assim também acontece com o cristão. Quando Cristo governa nosso coração, começamos naturalmente a produzir o amor, humildade, domínio próprio, perdão e santidade. Não é perfeição instantânea, irmão. É transformação contínua, realizada pelo Espírito Santo. Talvez você ainda está lutando com algumas áreas da sua vida. Não desanime. Prossiga. O mesmo Cristo que começou a boa obra continuará aperfeiçoando você. Nossa esperança não está na nossa força. Nossa esperança está na fidelidade de Deus. Então o mundo oferece filtros. Deus oferece transformação. Lembra-se disso. O mundo valoriza a aparência, mas Deus transforma o coração. O mundo muda as fotografias, mas Jesus muda destinos. Hoje ouvimos, que a nossa identidade começa na criação, é restaurada na cruz e se manifesta em uma vida transformada. Por isso, voltamos à pergunta inicial: quem somos quando a tela do celular é desligada? Quando ninguém está olhando, quando as luzes se apagam, quando permanecemos somente diante de Deus. É nesse momento que aparece a verdadeira identidade nossa. Que possamos viver não apenas para agradar as pessoas, mas para glorificar ao Senhor em tudo que fazemos. Talvez você tenha vivido tentando conquistar a aprovação das pessoas, talvez tenha permitido que seus erros definissem sua identidade, mas hoje Jesus está lhe oferecendo uma nova história. Ele restaura, perdoa, transforma. Se você deseja entregar sua vida hoje para Jesus, ou renovar sua comunhão com Ele, esse é o momento. Venha a Cristo, venha ao encontro dele. A verdadeira liberdade começa quando deixamos de viver para agradar o mundo e passamos a viver para agradar o Senhor. Olha só, lembra disso. Os filtros podem mudar uma fotografia, mas somente Jesus Cristo pode transformar uma vida. Quem encontra sua identidade em Cristo não precisa de máscaras para ser aceito, porque já foi plenamente amado pelo Pai. Então você é um amado do Pai. Lembra-se disso. Oremos finalizando. Pai querido, Pai santo, Pai amado, ouvimos a Tua palavra. Agradecemos por falar aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a viver conforme a Tua palavra e nos encha do Teu Espírito Santo. Oramos, Pai, pedindo por cada irmão, por cada ouvinte e por cada familiar e por cada vida aqui, Senhor. Que as Tuas ricas bênçãos repousem sobre nós com proteção e paz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meu irmão, até uma próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz.